Oi, pessoal. Então, esse vídeo é para dar conta de terminar os slides até do dia 28 de sexta-feira, que a gente não terminou. Então, alguns que são bem fundamentais, até por conta da atividade que eu já fui repassando para vocês, né? Referente a criar uma atividade ou um jogo para educação infantil e ensino fundamental. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós estávamos, gente, falando exatamente disso, a gente meio que finalizou essas atividades, né? Fizemos as considerações. E daí, o próximo, que foi bem onde a gente parou, falaria, né, da adição, subtração, divisão e multiplicação na educação infantil. Né? Como funciona isso na educação infantil? Se faz contas já na educação infantil, e essa que é a ideia aqui, né? Então, primeiro, gente, deixa eu só ver qual que é o risco aqui, esse aqui. Olha esse exemplo aqui. Complete as operações matemáticas e, em seguida, preencha a quantidade de bolinhas correspondente à soma. Então, tem aqui a ideia de duas bolinhas, né? A ideia aqui foi pintado duas bolinhas. Aqui tem uma, duas, três, e aqui foi pintada três bolinhas. Então, somando, 1, 2, 3, 4, 5, o resultado, 5. Ok? Não tá ok, não, gente. Isso aqui não é atividade para educação infantil por nada nessa vida. Não, não. Tá aqui para isso, ó. Só para isso. Primeiro que tem uma conta, um sinal de mais ali. Né? Jamais na educação infantil a ideia de introduzir esse sinal de mais. O que ele quer dizer, né, para a criança? A adição aparece muito naturalmente, né, dentro de um processo de contagem, não como uma operação a ser realizada. Mesma coisa aqui, gente, deixa eu só mudar o lado aqui desse negócio, é esse aqui de subtrair, né? Ó, esse negócio com a ideia da conta aqui, ó, de jeito nenhum. Até dentro, gente, de um contexto, né? Aqui tem as velas, uma vela apagou, né? Quantas sobraram? Né, pelo princípio da contagem, até ok, não é tão ruim assim, a mesma coisa das bexigas ali também, mas não se traduz em formato de operação. Deixa eu falar assim, Isabelle, mas por quê, né? Só o detalhe da operação. De novo, vamos fazer as crianças raciocinarem a respeito, sem precisar deixar algo já mecânico. Quando a gente coloca já nos padrões matemáticos, né? A gente já está dando um padrão para a criança de como deve ser seguido, ok? Então, ainda não tem necessidade, né? Vamos reforçar sempre o processo da contagem, seja para adicionar ou para retirar, sem pensar na ideia de montar a operação, ok? Então, dentro de sala de aula mesmo, né? A criança está lá, ela está brincando, sei lá, com 3 pincéis, né? A prof pega e entrega mais 2 pincéis para essa criança. Pense que é canetinha, né, gente? Então, a criança, opa, ela tinha 3, ganhou mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ela faz isso pelo processo, pelo princípio da contagem, que é o mais importante dentro da relação de números na educação infantil. Né? Dentro desse mesmo contexto, ela tem 3, a prof pede para ela entregar, devolver uma canetinha. Ela vai devolver, opa, ela tinha 3, ela ficou com 2. Né? A prof reforça a ideia, opa, quantas restaram agora? E ela vê quantas restaram, contando 1, 2. Lembrando, né, que a primeira, o que mais vai aparecer no princípio da contagem na educação infantil é isso aqui, né? Ó, isso que eu fiz, ó, 1, 2. Ela vai com o dedinho no objeto para fazer o processo de contagem, ok? Então, essa aqui é a ideia. Aqui, esses outros dois aqui vão lembrar a ideia da divisão e da multiplicação, né? Bom, aqui você já está vendo uma conta armada, nem pensar, né? É a mesma coisa, a mesma ideia. Aqui uma ideia de Páscoa que diz ali, a Páscoa está chegando e temos 3 cestas para colocar os ovos para presentear 3 amigos. Agora recorte e colhe os ovos de forma que fique em quantidade igual para cada cesta. Quantos ovos cada cestinha receberá? A ideia aqui é interessante até, gente. Se não fosse até uma atividade no papel, essa ideia da distribuição, né? Isso é uma coisa interessante. Isso a própria prof vai pedir para um aluno da sala para pegar um monte de papel, né? Vou pegar aqui, sei lá. Pegou aqui
10 papéis e vai estar distribuindo esses papéis. Cada criança vai receber, tem 5 crianças na sala, cada uma vai receber 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim por diante. Então, esse princípio da divisão como uma distribuição. Opa, vai para o lanche. Vai distribuir. Cada criança vai ficar com um copo. Então, eu tenho um conjunto de copos, de 10 copos, como são 10 crianças, cada uma vai receber o seu copo. Então, esse princípio da divisão aparece, né, dentro das próprias atividades em sala. A prof tem lá também, né? Ela vai na época de Páscoa, vai distribuir os ovinhos, ou mesmo vai estar fazendo atividade na piscina de bolinhas com as crianças, né? Então tem tantas bolinhas, vamos dividir essas bolinhas para as crianças, sendo que vamos colocar 3 para cada um, né? Então ela vai trabalhando com esse conceito da divisão dentro da ideia das atividades de sala. Também nem pensar com a ideia do símbolo. Tá? Então, essa daqui estava menos pior, porque, na verdade, não aparece a ideia da operação, né? Aparece pela ideia da distribuição, que é bem como a gente começa a trabalhar com a ideia da divisão. Essa questão aqui, né? Como eu falei, gente, multiplicação não dessa forma, né? A multiplicação vai aparecer muito nessa relação de se cada criança está com 2 brinquedos e eu tenho 4 crianças na sala, vamos contar quantos brinquedos tem ao todo? Então, cada criança está com 2, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, e se eu tivesse 5 crianças na sala, cada uma, quantos brinquedos teriam ao todo? Mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai entrando esse princípio da multiplicação. Vejam que tudo não é assim, né? Estou apresentando para a criança uma multiplicação. Não, aparece dentro das atividades. Nós, profs, sabemos qual é o intuito, o que nós estamos fazendo a criança raciocinar desde pequenininha, né? Mas não com aquele intuito de armar a conta. Isso vai aparecer muito para frente, ok? Sempre fazendo, né? Esse aqui foi um slide para não esquecer, né? Que qualquer atividade que vai estar fazendo com as crianças que remeta a essa questão da adição, da subtração, sempre fazendo muitas perguntas na atividade que vai estar sendo realizada com a criança, né? Quantos tem? Quantos tem a mais? Onde tem mais? E se tirar um, qual tem mais? E se aumentar? Né? Essa é a ideia do contexto da operação, né? Para qualquer atividade que vá ser realizada com as crianças. Aqui já vai aparecer alguns exemplos de atividade. Então, nisso da construção do número, na educação infantil, né? Nós já até estávamos comentando nos slides anteriores, lá na sexta-feira, né? Prioriza-se a construção do conceito de número pelo processo de contagem. Gente, isso daqui é o mais importante, né? Ó, pelo processo de contagem. É isso aqui. Primeira coisa. Não é fundamental a escrita do número. Se aparecer, ok, mas não é fundamental. Lembra do exemplo que a gente deu do grampinho de roupa, daquela primeira atividade ali, né? Que tinha o número, e daí a criança viu o número no palitinho e tinha que colocar a quantidade de grampinhos de roupa. Perdão. Essa associação número e quantidade não é tão importante quanto ela associar a quantidade, isso aqui, ó, ao invés do número. Eu associar que 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o mais importante. A partir disso, os números são apresentados, é igual às letras, né, gente? Igual ao processo de alfabetização. Não é o objetivo da educação infantil alfabetizar, mas as letras aparecem. Os números aparecem, mas a gente não começa naquela situação com a criança, esse é o número 1, esse é o número 2, e a criança exaustivamente escrevendo. Não é esse o foco, ok? Mas, né, então, é importante oportunizar a grafia, mas não é, novamente, o objetivo principal. A associação à quantidade e ao numeral correspondente é o mais importante.
tá? Então, essas atividades aqui que aparecem muito nos livros, né, para a criança aqui praticar, nós comentamos em aula também da questão da caligrafia. Gente, isso daqui é bacana de fazer até em caixa de areia, né? A criança vai estar montando a ideia dos números, da escrita dos números, usando massinha, né, para ver como que é o formato desse número. Isso é no mesmo processo igual das letras, né? Ela começa a treinar isso. Não é uma coisa que tem que ser exaustivamente feito, né? Vai aparecer, os materiais têm, né, para a criança contornar o número ali, mas não é algo assim. É igual a nossa discussão da letra manuscrita, tá? Mas sim, ok, né? A criança vai ter o reconhecimento da grafia desse número, assim como tem das letras, ok? Como a gente está trabalhando com educação infantil, por isso a ideia da caixinha de areia, que ela vai estar fazendo o desenho, ela vai estar sujando a mão de tinta mesmo, né? E daí vai estar colocando a mão na tinta, pegando o dedinho e fazendo o número 1, fazendo o número 2. Esse é o melhor processo, mais ainda do que a ideia do lápis, né? Mas ok, o lápis também aparece. Sistema de numeração decimal. Gente, nosso sistema de numeração é decimal, né? Esse é o nome do nosso sistema de numeração, né? Mas como se trabalha com as crianças, né? Na educação infantil, essa ideia de sistema de numeração decimal, já que a gente sempre vai fazer um agrupamento, né, de 10 em 10, como que se dá isso, né, dentro da educação infantil? Esse slide é só para lembrar, né, gente, que é porque, né, o decimal, né, é um agrupamento de 10 em 10, né, então 10 unidades que vão dar uma dezena, 10 dezenas, que vão dar uma centena, 10 centenas, que vai dar uma unidade de milhar, sempre de 10 em 10, então por isso nosso sistema decimal, tá? Isso é muito mais a prof lembrar disso, entender isso, né? Lembra desse negócio aqui? Só coloquei isso aqui como lembrança, tá? A gente não trabalha isso aqui com as crianças, né? Que aparece lá, deixa eu só mudar aqui de novo essa carinha aqui, minha telinha. Classe das unidades simples, unidade, dezena e centena, né? Daí classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões, né? Isso daqui, gente, também não aparece de forma alguma na educação infantil, não é o objetivo, tá? Só coloquei aqui para lembrar. Então, isso aparece o quê? Né? Dessa questão do sistema de numeração. Bem o que nós... Deixa eu só pegar um material que esteja próximo aqui. Vou pegar essas canetas mesmo. Como a ideia da criança, a gente está fazendo algum tipo de atividade com as crianças e a gente vai falar assim para elas, ó, cada vez que juntar, pense que estão com os palitinhos, tá? Cada vez que juntar 10 palitinhos, né? Vamos supor que estão jogando dados, né? E conta ali, cada criança joga 2 dados e vai estar contando a quantidade de número que caiu em cada dado e vai estar pegando palitinho. E daí a prof põe uma regra lá, ó, gente, cada vez que tiver, somar 10 palitinhos, a gente vai colocar um elástico nesses 10. Né? Então, eu tenho aqui 5, 6, 7, 8... 9, 10, né? Supondo que uma criança lá conseguiu 10 palitinhos. Eu tô com canetinha que eu estava aqui mais fácil a minha mão, tá? Então nesse caso, pega um elástico. Gente, elástico, tipo o elástico do meu cabelo aqui mesmo, sabe? Elastiquinho de escritório também. E daí a criança enrola. O que eu tô fazendo esse conceito, gente? Ó, se eu tenho 10, eu juntei os 10, eu agrupei. Olha a ideia de agrupamento. Agrupei os 10 porque isso vai virar uma dezena. A criança não tem que saber na educação infantil que vira uma dezena, tá? Mas é uma ideia de uma atividade para ser feita, né? Vamos supor que pode virar até a ideia de um jogo com a criança, né? Então, quem conseguir mais palitinhos, canetinhas agrupadas, ganha. Vamos ver quem consegue agrupar 3, né? A criança ali não precisa saber que ela tem 3 dezenas, né? Mas ela vai estar contando sempre de 10 em 10, e normalmente educação infantil, nos últimos anos lá, né? No último ano da educação infantil, ela às vezes já vai estar mais habituada a contar até o 10. Lembrando, o processo bem importante de contagem, se a criança não dá conta de contar até o 10, não precisa fazer uma atividade como essa que eu falei que vai até o 10. Faz uma atividade, ao invés de ser até o
até o 10, se a criança não tem condição, faz uma atividade até o 5, por exemplo. Tá? Não tem problema, faz a criança juntar, fala para a criança, ó, quando juntou 5, vamos pegar esses 5 e agrupar. Ah, a criança está indo bem até o 6, então vamos fazer de 6 em 6. É importante a ideia com a criança nessa atividade, ela perceber esse agrupamento, ok? O nosso sistema é decimal. Mas não tem problema que ela agrupe de 5 em 5, de 4 em 4. A gente já está passando um conceito de que tem algum momento que agrupo, mesmo não sendo de 10 em 10, porque às vezes não é possível, ok? Exemplos de atividades. Eu gosto quando aparecem aqui os exemplos das atividades. Então, aqui. Gente, boliche. Olha, esse daqui eu achei com essa menininha, uma graça. Olha a carinha dela, com uma bolinha. E o boliche tem ali números. Então, aqui. Boliche é bem legal, né, gente? Para trabalhar com as crianças. Uma ressalva aqui. Percebe esse boliche com esses números. Independente da idade da criança, tá? Não vamos esquecer de uma criança super novinha, né, gente? Não tem associação nenhuma com aqueles números que estão ali. Vamos supor que são crianças do, sei lá, do infantil 4, infantil 5, pré-1, pré-2, alguma coisa assim, e tem um boliche com os números. Para que os números no boliche? Nesse caso, gente, nessa situação, concorda que assim, primeiro que ali não está na ordem, né? Isso, mesmo a criança lá do pré-1, pré-2, infantil 4, infantil 5, não aparece na ordem, né? 2, 4, 3. Né? Mesmo que vai fazer aquela sequência assim de boliche, né? Que às vezes aparece, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aparece, né? Ali com o número e tal. E daí assim, a criança derrubou, vamos supor que ela tenha derrubado o 1, o 5 e o 4. Caiu o 1, 5 e o 4. Veja que na hora que cai, ok, ela vai fazer a identificação do boliche que caiu, mas não quer dizer, principalmente se ela está no início do processo de contagem. Se ela está no início do processo de contagem, não cai na ordem correta. E percebe isso? Que às vezes pode até atrapalhar, né? Principalmente se ela está no início do princípio da contagem. Se ela já tem uma identificação bacana com os números, ok, gente, daí não é tão complicado ter a ideia do número ali, né? Mas se ela estiver no início, pode ser um complicador. Se ela está no início do processo de contagem, faz assim o boliche, que nessa cena aqui em cima, ó, esse, com cores ainda, olha que bacana, né? Porque daí derrubou, vai contar a quantidade de garrafinhas que caíram. Eu conto a quantidade de garrafas, entende? Eu tenho ali 10, sei lá, caíram 6. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, caíram 6. Quantas ficaram em pé? Ficaram 4. Daí pode ter uma tabelinha também, né? Uma cartolina, alguma coisa na sala que a prof vai estar anotando. Ou a própria criança vai estar anotando, vai estar colocando risquinho, inclusive, não precisa nem colocar o número. Né? Eu, Isabelle, consegui derrubar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse formato. Percebe que esse daqui do número, se eu conseguir derrubar esse, quantos a Isabelle derrubou? 1, 2. Opa! Só que ela vê o número 5, a não ser que pense outra estratégia de boliche, como eu digo. Né? A não ser que, ok, o princípio de contagem já esteja bem tranquilo e você vai fazer um boliche de números, porque daí cada número que vai estar caindo vai ser 5 pontos ali, por exemplo, 1 ponto e 5 pontos. A não ser que pense outra estratégia. Não tem problema daí, né, gente? Só que daí também é quando a criança já compreendeu, eu estou falando assim, ó, nós estamos na educação infantil. Então, o principal ponto é a compreensão desse princípio da contagem, ok? Mas se já tiver ok, o que eu fiz aqui, por Deus? Eu aumentei aqui, não sei onde é que eu cliquei. Ah, deu certo. Que retardado. Então, o princípio da contagem pela ordem, né? Se já é uma turminha que já associou isso, que vai num nível para frente, ok, né, gente? Tá bom? Gente, olha que legal essas ideias de bingo aqui, né? Porque o bingo sempre remete àquela coisa do bingo de números, né? Ok, aqui tem o do meio, aparece um bingo ali com números até 10, bem bacana para ser utilizado na educação infantil,
né? Eu já comentei com vocês, às vezes vai até o 5, até o 6, né? Conseguiu ir até o 10 com as últimas turmas lá da educação infantil, excelente. Senão, ó, um bingo com formas, né? Não precisa ser necessariamente ali, ó, a forma de, veja que, né, forma de coração, ok, né? Tem objetos aqui diferentes do lado, no sonoro aqui também, ó. Não precisa necessariamente serem formas, né? Pode ser objetos. A criança já vai ter que associar alguma coisa quando tirar o objeto lá, né? E daí não tem aquela bola lá para fazer girar, né, os números. Faz numa caixa, né? Isso eu acho que não precisa nem dar ideia, porque vocês são muito melhores do que eu para imaginar o formato desse bingo, né? Mas sempre é uma coisa que diverte muito as crianças. Na ideia de um jogo de bingo, olha o que aparece de soma, né, de adição ali quando vai fazer a ideia de bingo. Vai pegar o feijãozinho lá, estava com o meu feijãozinho aqui, né? Vai pegar o feijão, né? Eu tirei o coração e o quadrado, então vou colocar o feijãozinho no coração e no quadrado. Da ideia, quem é a criança que já está mais perto de completar a cartela? É a Bruna, só falta um. A criança consegue ter essa percepção já, né? Ela faz a contagem disso. Quem que até agora marcou a quantidade menor? É a Patrícia, ela só conseguiu marcar 2. Entende? Essas perguntas da prof é o mais importante no processo do bingo. Então, a criança está brincando, ela nem está se ligando que tem uma questão de adição, de subtração ali, né? Mas o que tem por trás disso é bem interessante, né, para trabalhar ideias das operações. Então, o bingo sonoro ali também, que seria a ideia de tem os objetos na cartelinha do bingo e coloca o som e a criança tem que escutar e ver se ela tem aquele som ali excelente, né? Gente, que bacana essa ideia aí de um bingo assim. Eu confesso que eu peguei na internet, não tinha pensado num bingo nesse formato, achei bem diferente, bem interessante. Até porque hoje a gente consegue barulho de tudo que é coisa, né? A gente pega aí na rede, aí no YouTube, na internet, né? Então, é bem interessante de fazer algo bingo nesse sentido. De novo, e pelo processo de quem tem esse som, marcou, a criança se organizar de marcar. Se é ruim para a educação infantil, feijãozinho, porque vai estar se mexendo, a criança risca mesmo ali, né? Com a prof supervisionando. E, de novo, quem que já marcou mais? Né? Amanda, quantos que você já marcou? Aline, você? Bruno, quantos você tem na sua cartela? Quem está ganhando então, gente? Né? Sempre as perguntas, como tinha no slide anterior ali, é o mais importante. Olha esses outros aqui, essas outras brincadeiras. Acerte o alvo, né? Sempre, desde os pequenininhos, né? Tem toda uma questão motora, de movimentação ali. Claro que para aparecer as operações ali, mesmo desde pequenininho, cada criança vai ter 5 bolinhas. Vamos ver quantas vezes consegue acertar. Né? E já vai trabalhando com a criança. De 5 bolas conseguimos acertar quantas? 3. Né? 3 foram lá dentro da boca do sapo. Vamos contar quantas bolinhas tem lá dentro? 3 bolinhas. Né? Então, aí também dá para explorar bastante essa parte das operações. Aqui, esse daqui de acerte ao alvo com números. Pensei na educação infantil, não vamos colocar 10, 25, 40, 50, né? Mas, sei lá, 1, 2, 3, 4... Né? Coloca na ordem, alguma coisa assim, excelente, tá? Bem bacana também, a criança vai estar jogando, né? Para ver aonde acerta, ela vai estar longe, né? Então ela tem que treinar também a questão de velocidade, se ela vai jogar mais rápido, com mais força, com menos forças, muito interessante. E também, se ela está jogando nesse formato, pode ter, se ela vamos supor que ela acertou um que valia 2. Marcou da criança tal que acertou 2. Eu não preciso marcar lembrando com o número 2. Eu posso marcar tchum, tchum, né? Usando a ideia. Ou os palitinhos. As crianças têm os palitinhos na sala. Jogou e acertou no 2, pega 2 palitinhos. No final, vamos ver quem tem a quantidade maior. Quem conseguiu 10 palitinhos? O primeiro que conseguiu 10. Põe o elastiquinho, pensando na ideia lá do sistema decimal, né? Esse aqui, bem bacana, esse aqui é cara de colônia de férias, né? Gente, esse daqui, ó, deixa eu até fazer uma coisa aqui. Vamos supor que esse aqui, daí depois esse aqui. Não tem números e eu coloquei números. Fala, Isabel, você acabou de falar que a ideia do número não é interessante.
Nesse caso, pode ser, gente, pensando assim, o 1 era o mais fácil da criança acertar. Então, valia 1 ponto. Aqui não está jogando todos e vai cair, né? Opa, então a criança vai querer tentar acertar em qual? No 3. Porque é o que está mais longe, é mais difícil. A criança ainda não tem o domínio do número, não tem problema. 1, 2, 3, a gente coloca em risquinho, coloca em bolinha, né? Pintinha lá, igual tem no dado, ok? Essa que é a ideia. Aqui eu coloquei o número só com uma ideia de que ali é o mais... É a mesma coisa aqui nesse acerte o alvo aqui, né? Nesse item aqui do 10, 25, 40, 50. Né? Mesma coisa. A amarelinha, sempre a mais famosa de todas, né? Essa amarelinha, não sei se dá para visualizar, aqui eu tinha colocado o print essa foto que eu peguei da web, tinha um dado de como as formas, né? Então, sim, excelente, sempre a ideia do brincar também, né? Qual tirou, né? Vai pular de um pé, de 2 pés, excelente. Tanto a ideia com as formas, como a ideia com os números. Lembrando que as formas e os números, né? As formas, a criança tem que saber o nome de cada uma das formas, não é o fundamental. É muito mais fundamental ela manipular, entender o que é cada uma dessas formas, mas lembrando, a gente sempre está falando os nomes. A criança vai acabar associando, de tanto que a gente vai estar falando esses nomes. Mas não é papel da educação infantil que a criança nomeie essas formas, e sim que ela consiga comparar, perceber. Né? Já estou aproveitando e resgatando aí o que a gente tinha comentado em aulas anteriores. Mesma coisa aqui, essa amarelinha, aquela tradicional, né? Com os números aqui, né? Então aparece, opa, pela ordem, até chegar a ideia como se fosse o céu, fosse o número 10, né? Bem interessante, sempre. Amarelinha a gente é sempre... Acho difícil de imaginar que é algo que em algum momento da vida a gente vai falar assim, não desenvolve raciocínio, não é bacana. Né? É super importante, uma estratégia bem legal para a educação infantil. A criança está em pé, ela tem que se equilibrar, ela tem que pular, ela tem que ver o número que está caindo, né? Excelente. Olha esses outros aqui, que bonitinho. A ideia meio de caça, não é pesca, é pescaria, né? Pescaria aqui com a varinha, aqui com o palitinho e tem que pegar as tampinhas. Olha que ideia bacana com água, que é a alegria das crianças, né? Olha que são crianças pequenas. Pode ser feito? Pode ser feito. E daí cada um que for tirar, vamos contar a quantidade de tampinhas que conseguiu tirar, vamos contar a quantidade de peixinhos, né? Aqui vai sempre daquelas perguntinhas da prof, para estar incentivando eles a raciocinarem no meio da brincadeira, né? Vamos contar de todos aqui para ver quantos a gente conseguiu, ok? Bem importante, sempre as intervenções no meio da brincadeira. Ok, esse daqui até aqui, depois eu gravo outro vídeo porque não fica tão grande, tá? Valeu, gente. Então, essa primeira parte foi. Eu gravei aqui esse negócio direito, gravei. Já vou postar lá daí, tá bom? Então, lembrando sempre as operações, né? Seja para adição, subtração, que vai aparecer de monte ali, a própria... A multiplicação não aparece tão evidente, né? A divisão aparece quando está distribuindo alguma coisa, mas sempre dentro do contexto da brincadeira, da atividade que a criança está fazendo, nunca, não é nunca, né? Mas não aparece como operação de conta armada, né? Não é esse o foco da educação infantil, tá bom? Valeu!